Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu estou sempre aqui, sempre que possível, sempre que Deus nos permite, para a gente meditar no texto bíblico. Estamos na 6ª temporada, vendo o Evangelho de Marcos capítulo por capítulo, hoje capítulo 8, a parte 3, episódio de número 472. Então nós vimos já 5 livros da Bíblia, esse é o 6º, você encontra tudo aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, em vários reprodutores aí de podcasts. E é uma satisfação imensa estar aqui novamente, graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a gente vai ver a confissão de Pedro, sempre impossível ali, a advertência de Jesus sobre a sua impossibilidade, mas ele também declara a sua fé em meio a tudo isso. O que mais a gente vai ver aqui? Jesus perguntando quem os homens achavam que ele era, né? O que os homens falavam sobre ele, e a gente vai ver várias respostas, várias possibilidades que o povo imaginava. Então vai ser muito legal, não sai daí, leia o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Se você está gostando, convida mais gente e vamos juntamente com muitas pessoas aí de 14 países, de 5 continentes, que têm acompanhado os nossos estudos, e Deus é bom. Marcos capítulo 8, 27 ao 30, vale a pena a gente notar aqui, meus queridos, a cena diante de nós. Veja que ela ficava ao norte de Betsaida, entre as aldeias na vizinhança de Cesareia de Filipe. Essa cidade aqui, que foi construída pelo tetrarca Filipe em homenagem a Tibério César, e deve ser distinguida da outra Cesareia, daquela da costa mediterrânea, do sul da Palestina. Tão maravilhosa foi a carreira de Jesus, que todas as ideias, as possibilidades de explicar em bases comuns, elas tiveram que ser abandonadas. Na mente popular comum, ali no senso comum do povo, os únicos personagens que podiam ser correspondentes a Jesus eram João Batista, ou que eram os da antiga história judaica ali, das eras heróicas, da teocracia de Israel, né? Outros ali, profetas, e todos concordaram em uma coisa: nele havia um reavivamento ou reaparecimento do espírito religioso dos melhores dias de Israel. Em outro lugar, em Mateus capítulo 16, versículo 17, nós lemos a declaração: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então nós vemos a confissão de Pedro aqui nesse breve relato de Marcos, que nos leva a recorrer às declarações mais completas feitas pelo evangelista Mateus. Jesus, ele testa a fé de seus discípulos conforme eles podiam suportá-la. Primeiro, na maneira como ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Qual é a opinião geral? Então, mais de perto: quem dizeis vocês que eu sou? Foi um dia de testes. Houve uma cegueira geral, gente. Imediatamente antes que ele tivesse a oportunidade de dizer: ó homens de pouca fé, por que arrazoais entre si, porque não tem pão? Ainda não percebem? Mas havia entre eles um espírito de discernimento. E aquele que conhecia todos os homens, ele viu a elevação do caráter, a percepção rápida, a alma compassiva e sensível. Quem
disse você, Simão, de quem havia sido dito anteriormente, tu serás chamado Cefas, que é por interpretação Pedro. Pode discernir e confessar o Cristo do Senhor. Não há necessidade, meus queridos, de hesitar em reconhecer a alta posição atribuída a Pedro. O príncipe, o próprio primaz dos apóstolos, por seu Senhor e o nosso. Existe um abismo imensurável entre isso e a assunção da autoridade exclusiva de Pedro por Roma, como o primeiro Papa. A improbabilidade de Pedro ter visitado Roma fosse trocada pela certeza de que ele visitou a cidade, fundou uma igreja ali. Como muitos historiadores acreditam, ainda assim essa afirmação seria infundada. E isso também não afirma dele ser o primeiro Papa, né? Veja que nem colocar em suas mãos as chaves dos reinos dos céus, com as quais, pela boa graça de Deus, ele abriu as portas do reino para judeus e gentios, cuja obra, realizada na terra, ela foi verdadeiramente confirmada no céu. Dar a Roma a menor garantia para a sua assunção. Veja que a primeira grande lição para Pedro, obviamente, é buscar um discernimento de Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que a gente aprende com tudo isso aqui? A contemplação de Jesus, o Filho de Maria, como o olho comum pode, é um passo primário. Uma vida tão pura, tão benéfica, tão exaltada, merece justamente a atenção de todos. Está acima de tudo, está fora da categoria comum, mas esta não é a visão perfeita. Há mais coisas escondidas na palavra Cristo, e isso exige uma visão mais completa. Ele está sozinho no julgamento de Pedro e de todos os que são abençoados como Pedro, pois a verdade lhes é revelada não por carne e sangue, mas mesmo isso fica aquém do termo final. Tu és o Filho do Deus vivo. Olha só, Deus de Deus, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito. Sendo de uma só substância com o Pai, ele, em quem a verdade lhes é revelada não por carne e sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Uma segunda lição é que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E uma outra lição aqui é para todo aquele que reconhece o Filho como ele é revelado pelo Pai. E isso cada um que, tendo visto Jesus, viu o Pai nele. Olha que mistério é chamado a fazer. E assim o reino do céu será aberto cada vez mais, assim será estendida a grande igreja, cuja segurança inviolável é prometida a todo aquele que no espírito de Pedro ele pode ouvir e receber as palavras seguras. Olha, as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra você, nem contra essa igreja. João Batista, Elias, um profeta, Jeremias, segundo Mateus, segundo aquele povo achava que ele era. Havia alguma verdade aqui. Eles reconheceram a inspiração profética e o poder de Jesus. Verdade no sentimento, erro no pensamento. Jesus foi o maior dos profetas, não reproduzindo seus predecessores, mas indo além deles. Deus falou por intermédio de seu Filho. Leia lá Hebreus capítulo 1. Pedro disse, tu és o Messias, ou seja, o Cristo, em grego, ungido de Deus. O Messias inclui profeta, sacerdote e rei, dentro de sua pessoa e funções. Que o Messias deveria sofrer foi abundantemente declarado pelos profetas. Sua morte foi o maior testemunho que ele poderia dar da justiça de Deus. Um rei confortável, terreno e próspero nunca poderia ocupar a posição espiritual do Cristo. A influência moral, a característica essencial do reinado deste último seria totalmente inexistente. Meus queridos, para o estudante minucioso da profecia bíblica,
da vida contemporânea, o messianismo ele conotava sofrimento. Não como uma qualificação ocidental, mas necessária. O Evangelho desafia a investigação por causa da originalidade e elevação divina de sua concepção. E por declarações como esta, prova quão intimamente o Antigo e o Novo Testamento estão entrelaçados e simpaticamente, idealmente correspondentes. Tendo obtido a nobre confissão de Pedro, Jesus coloca os discípulos como prova adicional ao declarar que o Filho do Homem, seu próprio título humilde, contrastando tão estranhamente com a palavra de Pedro, deveria sofrer e ser rejeitado e ser morto, e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Isso não foi dito de forma enigmática ou oculta, mas abertamente. Diante disso, o lado mais fraco do caráter de Pedro se intrometeu. Ele pegou nele e começou a repreendê-lo. As esperanças messiânicas, que haviam sido expressas pela confissão e confirmadas pelo testemunho do Senhor, e essa confissão foram contrariadas, se não lançadas por terra, pela sugestão de um Cristo sofredor e conquistado. Isso nunca será para ti, Jesus. Agora Pedro precisa de correção. A palavra forte mostra como o bem e o mal podem se misturar em nossa imperfeição atual. O grande proto-confessor nega seu Senhor, negando o verdadeiro Espírito a Cristo e opondo-se ao seu método terrestre ao celestial de conquista. Veja, as coisas dos homens, as coisas de Deus. No coração ainda imperfeito, embora de fato ensinado por Deus, isso seria uma prevalência dos portões do Hades. Portanto, devemos dizer: longe de ti, Senhor. Na presença dos discípulos, para a instrução deles como para a correção de Pedro, o Senhor expressa o seu descontentamento. Nos termos mais fortes, nós temos suficientes argumentos aqui para impedir qualquer vanglória, por causa da honrosa distinção anterior. Põe-te atrás de mim, Satanás, porque Jesus falou. Tão perto das palavras ditas ao maligno, vai-te, Satanás. Uma única palavra é necessária para acrescentar a isso a título de explicação: tu és uma pedra de tropeço para mim. E outra palavra: tu não te importas com as coisas de Deus, mas dos homens. Não foi apenas durante as primeiras lutas da Igreja de Cristo ou apenas em seu conflito com o mundo cristão que o discípulo teve que negar-se a si mesmo. É a base de todo discipulado e encontra esse negar-se a si mesmo, a sua necessidade na repulsa natural dos deveres, restrições e disciplina do Evangelho. Que deveria ser mais necessário insistir na necessidade de uma total abnegação em meio a um poder mundano hostil e antagônico, é claramente óbvio. Mas um espírito de autoindulgência, ele é totalmente removido da ideia do discípulo de Jesus. A recusa habitual de atender aos apelos do eu pecaminoso, quando esses apelos contradizem a voz da consciência, o eco interno da voz externa de Cristo, é uma regra que não permite relaxamento, mesmo sob as influências religiosas mais favoráveis. Um paradoxo destinado a despertar o pensamento e que encontra sua solução no caráter dual da vida: o externo e visível, o interno e espiritual, a vida temporal e a vida eterna. Na visão de Jesus, um homem pode sofrer, ser rejeitado pelos homens, ser morto e ainda assim verdadeiramente salvar sua vida. E encontrá-la, enquanto por outro lado um homem pode salvar sua vida das labutas, do sacrifício, das auto-inflições, abnegações que o discipulado exigiria, das crueldades dos homens, das mortes que as mãos humanas poderiam infligir e ainda assim perder a sua vida. Perder a vida no sentido mais verdadeiro, mais elevado, melhor e, portanto, apenas real.
Jesus viu que longe de perder tudo, um homem pode ganhar tudo. Todo mundo pode dar a ele. O mundo inteiro, e ainda assim tudo isso pode significar a perda da vida dele. Se ele perder a sua vida, o que o homem dará em troca dela novamente? Uma vez perdida, é perdida para sempre. Não há possibilidade de voltar para recuperá-la. Bem, seria, portanto, que seus discípulos carregassem uma cruz diariamente. Um símbolo de morrer para si mesmo, para o pecado, para o mundo, e na paciente resistência daquela morte auto-infligida para encontrar a verdadeira vida. A vida em Cristo, a vida na região da justiça e o penhor de um ser ressuscitado para a vida eterna. Antes que as palavras fossem formuladas, os discípulos de Jesus alcançaram um estado elevado. Fui crucificado com Cristo. Ainda assim eu vivo. E ainda não mais eu, mas Cristo vive em mim. E com um alcance muito maior. Veja que o nosso Senhor acabara de predizer os seus próprios sofrimentos aqui no texto e agora ele passa a falar de sua exigência. Que seus discípulos estejam dispostos a segui-lo no caminho da cruz. Logo estariam envolvidos em perseguições, provações, para as quais não estariam preparados para enfrentar, a menos que se entregassem totalmente a Ele. Ele nunca escondeu de seus discípulos o que lhes custaria segui-lo. Repetidas vezes, quando havia sinais de deserção por parte do povo, ele dava aos 12 a oportunidade de deixá-lo, se assim o desejassem. Somente o serviço de todo o coração é aceitável ao nosso Senhor. Parece estranho que seus anúncios definitivos de seus sofrimentos, morte, ressurreição, tenham sido entendidos de maneira tão imperfeita por seus discípulos. Isso só pode ser explicado aqui pelo fato de que muitas vezes eles tomavam a linguagem figurada de forma literal, literalmente, e a linguagem literal de forma figuradamente. O mundano, aquele que não conhece a Cristo, ele pergunta: qual é a coisa mais agradável de se fazer? Mais fácil. O cristão, ele pergunta: qual é a coisa certa para fazer? E ele escolherá isso, quaisquer que sejam as consequências. Tá bom? A gente vai concluir tudo isso aqui no próximo episódio e finalizar o capítulo 8. Tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente. A gente se vê em breve, sem falta. Se Deus quiser. Um abraço, até lá, Deus abençoe, tchau.